parte da equipe do Festival Noia. Eu sou lá do começo do Festival Noia, estou desde a primeira edição, saí, passei vários anos fora e agora eu voltei. O Noia Itinerante é um projeto que a gente começou a realizar mais ou menos no 7º, 8º Noia, com a intenção de estender o espaço de difusão desse acervo, né, do festival. Então sempre naquele ano a gente exibe parte dos filmes que foram exibidos e premiados no Noia do ano passado. Então esses filmes estiveram no festival em 2018. A gente tem aqui hoje a presença de 3 pessoas, 3 realizadores. Eu não sei, a gente já pode chamar para vir todo mundo, né? Venham meninos, dos filmes Maria Imaculada e o Tom e Brilho, para a gente conversar um pouco. Esse projeto é um projeto financiado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, ele ganhou o edital, que foi o 7º edital das artes. É importante a gente falar também. As meninas do Sessão Especial estão aqui também. Venham. Junto com esse projeto de exibição do Noia, a gente aprovou também o que a gente chamou de workshop de viabilização de projeto, que a gente ainda está testando o formato. Como essa é a primeira exibição, são 7, né, nesse Noia Itinerante, então a gente vai ver como é que faz. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como é que a gente viabilizou o projeto do Festival Noia, que nasceu na Universidade Federal do Ceará. E aí depois a gente abre para uma conversa com os realizadores e para ouvir vocês, tá? Quero só começar assim com um convite, o Noia está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. Então, quem tiver trabalhos e quiser participar do Festival Noia, pode inscrever festivalnoia.com.br, bem simples, inscrição online, bem tranquilo, tá? Para filmes, hoje em dia o festival também é uma mostra de bandas, como a gente viu no começo, e uma mostra de fotografia. Então dá para inscrever nessas 3 linguagens artísticas, tá? É tudo bem fácil, os canais de comunicação com a gente também são bem acessíveis. Mas para falar do Noia, assim, né, ele começou a nascer em 2001, no curso de Comunicação Social da UFC. Eu e mais 3 alunos de lá, o Júnior Hatz, a Yondine Delalf e a Angélica Emília. A gente fez um filme, ainda no curso de comunicação. O curso de cinema não existia, então na comunicação a gente encontrava várias pessoas que queriam trabalhar nessa área e tinham optado pela comunicação, então a gente se reuniu lá e fizemos, ainda na gestão Fernando Henrique, eu gosto sempre de citar, assim, nessa linha do tempo, uma universidade bem sucateada. E aí a gente fez um filme, lutamos muito para conseguir fazer um filme bem legal. Fizemos esse filme com apoio da Casa Amarela, escrevemos no Cine Ceará na época, que era o único festival que existia, e não fomos selecionados. Ficamos super decepcionados, assim, magoados, porque a gente gostou muito do trabalho que a gente fez e a gente conhecia a luta que foi para a gente conseguir fazer naquelas condições, né? Batalhamos muito para conseguir realizar esse filme. Então a gente começou a repensar um pouco que espaços de difusão eram esses, né? A gente só tinha um festival no Ceará naquela época e a gente começou a já estar ali naquele momento, naquela insatisfação e tristeza. O Festival Noia, fracasso, né, em alguma medida, assim. O Festival Noia, baseado no exemplo de outras universidades no país que também tinham festivais universitários, exclusivamente universitários. Então a gente fez o festival, assim, do jeito que até hoje eu me pergunto como, hoje, né, muitos anos depois, que eu me tornei uma produtora, eu olho para trás e vejo como é que a gente conseguiu assumir tantos compromissos e um risco tão grande, assim, sem ter ideia do que a gente estava fazendo naquela altura, né? Então, naquele momento, a gente só tinha a universidade para pedir ajuda e foi o que a gente fez. Saímos, assim, andando em todos os espaços dessa UFC que vocês podem imaginar, atrás de tudo. Primeiro pedindo dinheiro, aí constatamos que não existe dinheiro, assim, na universidade para nós. Aí a gente foi listando uma lista de coisas que a universidade podia nos dar. Então, os cartazes a gente imprimiu na imprensa universitária. A gente conseguia carro da UFC, os carros oficiais que são usados pelas pessoas daqui. A gente conseguia para fazer visitas e falar sobre o festival e tentar conseguir parcerias. A gente não tinha, na época, pra vocês terem ideia, nenhum de nós 4, telefone celular, nem computador com internet em casa, que a gente usava também a estrutura da UFC para fazer tudo isso. Ficamos conhecidos e semi-odiados, assim, em alguns departamentos e setores. Também a nossa insistência de bater sempre nas portas para pedir as coisas mínimas, né?
Hoje em dia eu penso como é que a gente fazia um festival sem ter um celular, mas a gente fez o Noia durante algum tempo sem ter essa estrutura tão acessível. E aí foi assim que a gente realizou o festival, assim, como eu digo, sempre quando eu falo, no esquema estímulo-resposta. A gente não sabia que precisava, até que a gente precisava, identificava o que era a necessidade e ir atrás de conseguir, né? Então foi assim que o Noia nasceu. A primeira edição a gente ia fazer na Casa Amarela, e aí rolou que naquele ano teve uma reforma na Casa Amarela, a gente precisou ir para o Sesc, ele da de Caxias, e fizemos lá e trouxemos convidados de fora, passagens, hospedagens, alimentação, tudo por conta da UFC. E, enfim, fizemos muitos contatos, estabelecemos muitas parcerias com os festivais universitários e não universitários. A gente encontrou muito apoio, assim, na galera que estava ensinando pra gente como é que a gente tinha que fazer. Dos professores também, na época, reconheço todo o meu agradecimento ao Silas de Paula, que era o chefe de departamento da UFC, do curso de comunicação naquela época, e da Fátima Bandeira, que era coordenadora do nosso curso. Então, através deles, a gente conseguiu abrir muitas portas e viabilizamos o primeiro festival dessa forma. A partir do segundo, eu não sei como é que as coisas funcionam na UFC hoje em dia, realmente não estou falando de 2002, né? Mas foi nessa estrutura aqui, assim, com essa limitação, como eu disse, com a faculdade bastante carente de muitas coisas, ainda encontrando muitos entraves burocráticos, assim, a gente conseguiu realizar a primeira edição do festival. A partir da segunda edição, houve uma mudança no festival com a entrada do Paulo Benevides, que hoje é o diretor executivo do Noia, que ficou durante todos esses anos, porque ele era um aluno recém-saído da economia. Então ele trouxe para nós, abriu assim a possibilidade de a gente ver a cor do dinheiro, que até então nós não tínhamos visto. E a gente começou a entender que o Noia era uma coisa que a gente poderia fazer para, inclusive, profissionalmente viver também disso, né? Então foi aí que a gente abriu essa janela de possibilidade de captação de grana, de recurso público e de recurso privado também, que aí é uma outra história, né? Também a gente teve que aprender uma série de coisas a partir disso. A Monique vai falar um pouco mais, que a Monique ficou também durante o festival, depois da minha saída, entrou posteriormente, bem posteriormente, mas também já vivenciou muito dessa experiência. Hoje o Noia é realizado pela Propono, que é uma empresa que o Paulo criou, e ele acontece ininterruptamente há 18 anos, que é também uma vitória, né, para um festival universitário no Brasil. Enfrentando muitos desafios, aqueles que a gente enfrentava no começo a gente já não tem mais, né? A gente já tem telefone, a gente já tem internet em casa, a gente já sabe, porque eu sempre digo, eu estava estudando para ser uma jornalista, eu tenho um diploma da Universidade Federal do Ceará como jornalista, mas eu me descobri e aprendi a ser produtora no Festival Noia, com a experiência do festival, né? A partir dele, tudo que veio depois. Estava falando de... que hoje é realizado pela Propono, com a direção do Paulo, né? Esse ano, como nós estamos vendo, na realidade muito difícil, a cultura sendo muito perseguida. Até agora, esse momento, o festival vai acontecer, mas a gente ainda não sabe como, a gente não tem grana nenhuma para realizar o festival desse ano, né? As inscrições estão abertas, a gente vai realizar, assim, bancando o mínimo. E se a gente não conseguir grana nenhuma até o evento, que vai ser de 22 a 27 de outubro, a gente vai fazer uma versão bem enxuta dele, né? Eu acho que bem parecida com o primeiro que a gente fez, assim. Mas não vamos deixar de realizar, porque a gente acha que a gente não vai se deixar vencer, assim, de interromper o festival diante desse ano meio tenebroso. Mas é isso, a Mamãe vai falar um pouquinho do que foram esses últimos anos do evento. Eu fiquei até a 7ª edição do Noia, depois saí, voltei na 10ª, fiz a produção da 10ª, e aí fiquei uns anos afastada, morei fora, e aí ano passado eu voltei pro festival, né? Então o festival acontece, é muito massa ver essa galera aqui, eu já sou assim, de uma faixa etária bem diferente, né? Durante um tempo eu tinha a idade de vocês e estava nesse âmbito da universidade, hoje eu já sou uma senhora, mas é muito massa conviver com a galera, permanecer nesse contato, ver que várias gerações conheceram e participaram do Noia, estiveram presentes nas atividades de formação, são ou foram críticas de como o Noia acontece. É massa ouvir também das pessoas o que não rola muito legal, o que não funcionou muito bem. Cometemos muitos erros, alguns deles bem grosseiros, mas aprendemos também, acho que conseguimos acumular muitos acertos, e essa permanência do festival é uma confirmação disso pra gente, né?
A Propono hoje tem um escritório, a gente trabalha não só com Noia, com vários outros projetos na área do audiovisual, da música, do teatro. A gente se diz uma consultoria cultural. O nosso escritório fica ali do lado de um shopping Benfica. Se alguém quiser um dia bater um papo sobre, enfim, como realizar projetos, ou sobre como, né, enfim, ouvir um pouco mais dessa história, ou de repente contratar a gente também, quem sabe, ou estabelecer parcerias, basta ligar, a gente agenda e bate um papo legal, tá? Nós somos um espaço bem aberto para todas as pessoas. Vou deixar a Mamu continuar e depois a gente abre para a galera falar dos filmes e a gente troca uma ideia, tá, galera? Obrigada pela presença. Sou Mamu Souza, sou sócia da Propono. Uma vez eu estava falando, o festival foi ajudando um pouco e eu entrei na transição de sair da Casa Amarela e a gente foi para a Caixa Cultural em Dragão do Mar e pegar proporções maiores, né? E é interessante essa transição do festival porque ela é bem ligada também com a participação dos próprios alunos, né? Teve, a partir da transição de Casa Amarela para a Caixa Cultural e Dragão do Mar ano passado, teve a questão que a gente começou a chamar bolsistas, né? A Ana até participou também. E a gente busca essa questão dessa visão de realmente ter o pessoal do audiovisual com a gente, de saber, trocar ideias e entender. Não ser um festival, não é porque o festival ganhou uma proporção, está conseguindo ter recursos para acontecer de forma maior que ele vai realmente ser totalmente comercial. A gente tem essa preocupação de ter a cara realmente da universidade, de ser um festival universitário, não só um festival de audiovisual, né? E é interessante, uma relação afetiva que até eu mesmo particularmente tenho com o Noia, que é essa preocupação, né? Assim como os outros projetos que a gente vem desenvolvendo, que a gente sempre busca alguém realmente da própria linguagem, a gente está com parceiros também, que se a gente vai fazer um projeto de teatro, quanto Propono, a gente está na cena teatral, a gente fica na parte executiva, mas a gente precisa dessa pessoa para realmente entender a parte artística, né? Quando você vai querer colocar o seu filme, né, trazendo um pouco mais para a linguagem de vocês, você pensa, como é que eu vou vender meu filme, né? Mas eu acho que depois de você ter realmente a base artística, a questão de realmente você fazer as outras pessoas perceberem o que você quer passar e que você vai tentar comercializar. Não adianta iniciar o processo tentando comercializar, né? E foi bem assim que aconteceu com o Noia e tem sido bem assim com os filmes que têm acontecido de sucesso, que os meninos que foram agora premiados têm bem sido isso, né? A questão de realmente mostrar bem ali do que é a produção de Fortaleza, a parte visual, e os troféus são métodos resultados, né? Algo que foi pensado para poder ganhar, foi feito de coração e a gente consegue perceber isso, que é até para parabenizar vocês. E a Vira contempla totalmente as duas palavras. Eu acho que como a gente está até surpresa das meninas, que eu não imaginava, não sei se tinha trocado ideia, acho que agora é o momento de falar, né, com vocês e tal. E mais informações da Propono, acho que vocês podem adquirir no site, e-mail, como a Vira falou, agendar uma conversa com a gente, consultoria. Estamos abertos aí a parcerias e mais que nunca, né, mais que sempre, nesse ano precisamos realmente da força da universidade para ajudar na divulgação, para estar presente conosco, porque vamos resistir. O festival vai acontecer e a gente precisa estar junto para que realmente a gente possa tanto estar incentivando, que vocês possam estar continuando produzindo e ter espaços para difundir esse espaço, né, esse material, porque não adianta de nada você estar aqui fazendo o processo de criação e não ter esses espaços para expor e mais que isso, ser reconhecido. Então, espero poder contar com vocês nessa luta aí. E vamos pra frente. Querem começar a fazer, se apresentando? Fiquem à vontade, vou deixar vocês aí. Boa tarde, galera. Eu sou Bruno Bressan, diretor junto com o Leão na época do Maria Imaculada, que vocês fizeram aqui. Primeiro agradecer o festival, né, pela oportunidade de assistir esses filmes com a galera e falar um pouquinho mais do nosso filme. A Maria, que vocês viram, ela é minha tia. A gente realizou esse filme na cadeira de documentário lá da Unifol. E é engraçado porque
o mundo está se tornando cada vez mais individual, né? E isso está entrando muito nas famílias. E minha tia, ela é uma pessoa que essas histórias que ela contou no filme, mais da metade eu não sabia, nem sabia que ela tinha passado por isso em São Paulo. Então foi uma surpresa muito grande pra gente, pra mim, né, mais especificamente. Mas foi um aprendizado tanto pra mim quanto pra equipe. Não, é isso. Eu acho que complementando a fala das meninas, realmente a gente, dentro da universidade, a gente tem as nossas limitações, né? Então quando a gente se propõe a fazer um curta-metragem, que a gente sabe que não é fácil, a gente passa por um monte de coisa, incluindo o processo de criação, que é uma coisa que também consome bastante. Então, você tendo que administrar as duas partes, né? Tanto essa questão da viabilidade de produção, quanto essa parte do processo criativo, é assim, a gente tem que se virar mesmo nos 30, e são equipes pequenas, pouco tempo, né? Geralmente na universidade, eu não sei como é que funciona aqui na UFC, mas lá na Unifor a gente tem que produzir curtas-metragens num intervalo muito pequeno de tempo. Então assim, a gente fica muito perto da cabeça, mas o resultado é esse, né? A gente se doa mesmo. Na garra mesmo. Na garra. A tia Corrinha que é a tia do Bressan, foi um achado assim pra gente, porque a priori não ia ser sobre ela, né? O filme, mas o personagem que a gente estava estudando, ele furou com a gente ficou assim meio desesperado. Mas aí ela apareceu assim do nada, ela mora no interior, né? Aí ela veio fazer umas coisas aqui, em Fortaleza. Aí o Bruno, ei Léo, o que é que tu acha e tal? Eu não sei. Eu não sei. Não. Na verdade, eu já tinha essa noção de que ela sempre foi uma personagem assim, muito marcante na nossa família. Então, eu sempre queria gravar com ela, sempre quis gravar com ela alguma coisa. Tanto é que quando ele entrou no cinema, né, quando ele fez todo o material, e ele mandou pra mim, né, eu já desesperado, ele disse, olha, aqui, é isso aqui, a gente conhece essa pessoa. Aí eu, bora, vamos fazer e vamos se jogar mesmo, e é isso, a gente, porque assim, num filme de orçamento, quando acontece esse tipo de coisa, a realidade deve ser completamente diferente, né, agora assim, a gente dentro da universidade, que a gente tá mesmo ali pra aprender, né, pra compartilhar, a gente tem que se permitir mesmo a arriscar e a desbravar os caminhos que são dados pela gente. E o documentário também existe isso, né? Essa questão não é uma coisa muito... Você não tem um controle ao certo, como uma ficção, né? Então a gente conseguiu, assim, desdobrar legal. A gente ganhou a Mostra Cearense, né? Do melhor filme de Júlia Oficial. Foi do Noé. A gente ficou muito feliz, nossa. Felizmente não deu pra gente ir pra cerimônia, também por conta das questões da universidade, porque assim, do mesmo jeito que ela dá, ela também toma. Mas a gente ficou muito feliz, a gente agradece. A gente não teve a oportunidade de agradecer, mas agora a gente foi o segundo festival. Muito obrigado. Obrigado. Foi o segundo festival que a gente passou com os filmes, aí depois a gente passou em Belém. Mas é como... Desculpa, como eu tô... A Monique, desculpa, bem a Monique, eu sou péssimo com o nome. A Monique falou, realmente, essas questões vêm assim, né? Ao decorrer do nosso... Do que a gente está fazendo mesmo. O reconhecimento ele vem a partir do seu amor mesmo, né? Por fazer cinema, porque não é fácil, realmente não é fácil, você sabe? Não é fácil. E a gente está numa situação também que, assim, né, até... Eu não sei nem como explicar para vocês, assim, o sentimento que eu tenho e que eu acredito que seja comum, assim, de todos nós. Mas é até irônico, assim, né, a gente sentar aqui e tá falando dessa questão de fazer por garra, pelo fato de ser um cinema universitário, mas hoje a gente viu, o cinema brasileiro, né, historicamente,
passa por questões de crise, já passou e a gente está passando aqui por uma situação muito difícil. Então, assim, a gente está todo mundo no mesmo. Acontece que quando a gente vê assim, no mapa, a gente está todo mundo no mesmo barco. A gente faz cinema realmente por amor aqui, né, no Brasil. Então, é isso. E é muito bom você ter um festival assim que fomenta essa linguagem, né? E essa possibilidade, né, da gente poder mostrar os nossos trabalhos, a nossa arte. E é isso. Boa tarde, eu sou o Pedro. Eu estou aqui representando Tô em Brilho, eu fiz o som do filme. O Sávio é o diretor, mas ele está em São Paulo agora. Foi um filme que foi selecionado no festival lá e ele viajou hoje. Mas ele mandou para cá para representar. O Tommy, por mais que ele seja esse alto astral assim, eu acho que no final, quando bate aquela cartela do In Memória, não. E é aquilo, o Breno, pelo que eu me lembro, o Breno era um amigo, um namorado do Sávio no ensino médio, não lembro exatamente como era a relação, mas que ele se matou, com tipo 16, 17 anos, e não lembro a história, não lembro se foi exatamente por uma questão da sexualidade dele, de não ser aceito, mas eu acho que teve uma coisa a ver, e o filme tem isso, né? Essa coisa de você ser diferente, você ser invisível e todas essas camadas que o filme constrói com bom humor e quase um puxão de tapete no final, eu acho. Que é, como é que ele tem aquele ritmo, ele é bem sério. Foi um processo muito comprido, assim, que a gente começou a filmar ele em 2016, não, começo de 2017 e acabamos em maio do ano passado. Foi 1 ano e meio de produção, assim, que eu sabe que fez essa coisa de efeitos especiais, ele foi fazendo e aprendendo. Aí no começo ele estava penando para tirar a cabeça do ator, e no final ele estava encucado porque a nuvem ali não se mexia, ele colocou uma nuvem. É uma coisa absurda, sabe? Assim, mas é um filme muito de formação nossa, assim, foi o primeiro filme que eu mixei, passei por todo o processo direto de edição e mixagem, foi uma coisa muito forte. E que na Unifor a gente não tem esse acesso a essas coisas. Eu fui com o Lucas Coelho, que é um técnico de som daqui, produtor de som, que ele foi me ensinando, ele foi meu professor, eu trabalhei com ele um tempo e fui aproveitando esse espaço para aprender também essas coisas que ele permitia, que existem por aí, assim, no Porto, na Vila das Artes. Em Fortaleza é um lugar muito especial, gente, de verdade, para aprender cinema. É muito especial. É massa que a gente teve no Nó e a gente trabalhou recentemente num filme, né? Foi eu na produção e o Pedrinho no... Com o Luquinhas também. Luquinhas. É ótimo reencontrar o Pedrinho. Aliás, nesse filme, assim, eu digo, gente, vocês todos são madrinhos todos aqui, porque ou do Nó, eu depois a minha experiência trabalhou um tempo na Vila das Artes, então, né, convivi com todos vocês de alguma forma. Acho que todo mundo aqui me conhece, mas sou a Sara. E eu fiz a produção de sessão especial e foi para a cadeira de ateliê 1, que é uma disciplina do 4º semestre, que está rolando agora, inclusive, os projetos desse ano foram escolhidos semana passada. A Gabi não pôde vir, ele já passou aqui esse ano, no começo, na Calor Humano, com os novatos. A Gabi não pôde vir de novo hoje, porque ela está no laboratório do Porto Iracema desenvolvendo um roteiro de longa-metragem. Ela não pôde vir. Aí foi para disciplina e foi inspirado numa história, acho que de uma tia, né, dela, que gostava muito de cinema, mas depois parou de ir por conta de família, filhos, essas coisas, inclusive o caderninhos, que a Dona Elza também tem um desse, que ela coloca todos os ingressos e tudo mais. Ainda está circulando um pouco em festivais, desde a exibição na Colomana ainda passou para mais um. E acho que totalizando uns 13 festivais. E no NOI a gente faturou o prêmio do Júri Popular. A gente estava assim, bem, tipo, tinha alguns outros filmes que a gente estava, não, todo mundo gostou desse filme. Isso é uma ligação de confiança, né? Porque senão ele não vai se abrir. O tio Sinésio e a Maria, a gente tentou, nada. A gente já tinha passado por uma experiência quando chegou positiva, então, tipo, experiência às vezes nem não quer dizer muita coisa, não.
eu acho que não rola cristalizar o método, né? É, exatamente. Se funcionou com o personagem, Exato. aquele outro ali vai ter que ser criado uma outra experiência, né? É verdade. Aí a gente está fazendo não abandonamos a ideia do filme, está aí e estamos tentando fazer como é que a gente vai. A gente está tentando ver como a gente vai resolver. Mas a gente dá um jeito. No curso que teve com o João Moreira Salles no Porto, que eu participei, ele falou bastante disso, de como você entrar em contato com esse personagem, né? Ele falou que você tem que realmente amar o seu personagem que está ali, porque o que as pessoas vão ver é a visão que você teve do personagem, não o que o personagem realmente é. Quando você coloca o personagem em frente à câmera, ele vira a sua visão, o que você está vendo dele, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que uma das máximas do documentário assim, que eu tirei pra mim quando eu fiz os primeiros, assim, foi que documentário é parceria, assim. É você e o seu criador e criatura ali, todo mundo junto, fazendo as coisas, entendendo que é importante mesmo. Assim. É até um estudo de... Como é que chama antropologia? É um estudo antropólogo, porque você faz filme com o seu personagem, você aprende com ele, você vai montando o filme com ele. A gente estudar o documentário na teoria é muito assim, é esclarecedor, mas a prática ela é definitiva, realmente, para você ver como é que essa linguagem está aí, né, para ser feita. Mas tem vários tipos de documentário, né? Esse do personagem é um dos, mas você pode fazer, como uma vez eu falei para a rádio universitária, eu falei, gente, se vocês quiserem fazer um documentário sobre o vento, vocês podem fazer um documentário sobre o vento, por que não? Porque documentário não é só você procurar um personagem na rua e falar sobre esse personagem. Também é, mas não é só isso. Você pode, tem outras, né? Tem documentaristas aí fazendo coisas muito intrigantes, aí Alien Café, que é o Hotel Cambridge, que é muito incrível, assista, é muito legal, um documentário híbrido, é uma mistura de ficção com documentário, então tem muita coisa legal aí dentro do gênero, não gosto nem de falar de gênero não, quando vocês forem estudar, mas vocês vão saber, porque tem essa questão do documentário e a ficção, elas são muito próximas, assim, não tem como você distinguir, assim, precisamente a diferença entre elas, eu acho que é mais questão de forma mesmo, e a questão do espectador mesmo, né, assim, mas eu acho que eu já estou indo para um lado totalmente diferente da pergunta aqui, então, pronto. Alguém mais? Eu tenho, na verdade, são duas perguntas para o vídeo. Uma é, vocês usaram alguma, sei lá, roupa verde, macacão? Não. Fala do vídeo. Não, quer mandar logo a outra? Não. Não, essa foi assim. O Sábio fazia 3 planos, em geral, assim. E ele sobrepunha eles. Ele criava camadas que... Era isso, ele filmava aqui, com a câmera no tripézinho bonitinho pra ficar bem estático, aí depois filmava a cena sem tudo, então só tinha um fundo, depois ele ficava de costas, que aí pegava esse pedaço da roupa, que é a frente, né? E ele construía a cena, frame a frame. Uma costura, viu, gente? Costurando cada Tem um fragmento de vídeo frame. dele no YouTube, assim, mais ou menos no making off, Joga o sofrida. canal do Sábio Fernandes, Tony Brilho, no YouTube tem making off, assim, tem muita coisa que ele explica lá. Bem interessante. Eu ajudei na coloração Foi, desse você filme, fez a e cor. quando eu abri a timeline e vi aquela cara de As fotos. foi um ano e meio aqui de trabalho direto, né? Foi um anime. Em maior parte pós-produção, né? Foram umas 28 diárias, assim, bem fragmentadas, diária de 1 hora, diária de 12 horas. E aí, no final. E depois já teve uns 4, 5 meses direto de som, correção de cor. A segunda pergunta é porque ultimamente eu estou pesquisando muito sobre a cultura drag, principalmente aqui no Ceará, também fora. Mas eu queria saber se durante a criação vocês conseguiram pegar, se vocês pegaram algumas questões da cultura drag, porque eu assistindo consegui ver algumas questõezinhas ali do ser invisível e criar um personagem depois. E ela vira drag, né? Sim, se vocês Tem uma drag.
a própria música também, então. É isso, eu não acompanho muito esse processo mais de pesquisa, assim. Até porque não é uma coisa que não é meio do meu métier, assim, usar essas coisas desse drag e tal. Mas conhecendo o Savio, ele é uma pessoa muito da cultura pop. E acho que com o RuPaul, o Drag Race, tá tudo isso aí muito em alta. Acho que Queer Eye também trata disso de alguma forma, não sei, nunca vi. Mas não sei explicar muito bem isso, mas tá presente, assim. Eu lembro que ele queria trazer a Raquel Sintrelli. Ela tá aparecendo no selinho do Tommy, só que dura tipo um segundo. Naquela cena que ele tá dragando uma. Ia ter uma sequência com ela, assim, ia ter mais coisa. Eu acho que ela chegou atrasada na história. Ele aborda de uma forma muito sutil, né? Mas ele tá do início ao fim. E é você criar um rosto presente. Na minha visão, isso dele virar uma drag é ter um rosto, ter um CPF, um RG com uma foto dele, tá na baladinha. E você vê que algumas referências que são caricatas, assim, né? Como essas que eu tô falando, são mais no intuito de crítica e deboche do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, o Savio, eu já conversei sobre isso com ele falou que foi em homenagem ao ex-namorado dele e ele teve esse cuidado, sabe, para falar do movimento tanto gay, né, que o Tommy é um homem gay, e essa questão da cultura drag também. Mas é isso. Eu acho que é muito sutil, mas tem. Eu consegui enxergar. Mas é Eu queria fazer uma pergunta ao depoimento do Silvestre, talvez seja só um comentário dele. Rápido, assim, com relação ao festival. Eu lembro que eu fui convidado para ser curador. E é isso, gratidão. É isso? Quer falar? Não, eu só E a Yana, ela fez a edição e também participei da assistência pro som. trilha sonora original. A gente esqueci de citar uma coisa, a gente também teve uma referência quando propomos, a Bruna não chegou depois, se livrou dessa, mas a gente também teve uma produção de um filme, né, que é sobre a lenda, que foi também um caso real, do Porta-Bunda do José Walter. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente produziu um filme que a gente gravou uma semana de set, manhã, tarde e noite. E foi uma experiência muito gratificante e eu realmente percebo na pele um pouco o que é que vocês fazem. A vida já está mais aí na produção de outros filmes e tal, mas realmente mais uma vez parabéns e força aí, viu? E se precisar, contem e espero contar com vocês. Acho que é isso. A gente vamos para os sorteios ou tem alguém mais? Vamos abrir. Alguém quer falar alguma coisa? Querem dividir alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta a respeito das músicas. A gente ouviu muito falar que é sempre necessário ter direitos daquela música para divulgar no filme e tal. Sim. E eu observei que no circuncismo são muitas músicas, tanto nacionais como internacionais. Eu queria saber se para a exibição de filme de estudante existe uma liberdade ou obrigatório mesmo esses direitos para divulgar? Para o NOE, falando do NOE, né? Você não vai comprovar nada, né? No NOE você vai assinar um documento dizendo que você se responsabiliza por tudo que está no teu filme, assim, né? A gente não vai pedir comprovação, nem autorização, nada que vai no filme. Então, assim, a pessoa, o diretor, eles e quem participou do NOE sempre assume essa responsabilidade, né? Os meninos já podem falar de como funcionou nos trabalhos deles, essa questão das músicas, mas para o festival e pelos regulamentos que eu conheço dos festivais, assim, até onde eu me lembro, isso é uma coisa muito que dá a responsabilidade de quem escreve o filme. Né? Dentro da cláusula, acho que já fala que a gente, tudo que vai estar ali, aparecer na tela, a gente tem o direito de poder mostrar, né?
Aí o Pedro, que é do Sony, sabe explicar melhor essa questão de direitos autorais. Direitos fonográficos. Eu sou advogado e técnico de som. Vai lá, Pedro. Eu não entendi muito bem, na verdade, essa questão. Assim. Sempre é uma questão que a gente discute, eu acho. Sempre tá fazendo um filme novo e discutindo isso. Assim. Que é uma questão de eu já ouvi falar que tem um tempo específico que você pode usar. Eu dizer que é uma quantidade X de compasso da música. Às vezes, tipo assim, você bota a música assim abafada, aí você pode utilizar até 30 segundos. Tem isso, mas na realidade é assim. Uma música ela tem os direitos autorais e os direitos fonográficos. Os autorais é de quem escreveu, né? E os fonográficos é da gravadora. Se você vai utilizar a música tal qual, como por exemplo ali, que são as músicas originais, né, do segundo filme, muito provavelmente o realizador pediu os direitos autorais ou comprou, não sei, porque geralmente a gente também tem que saber negociar nessa parte aí, né? A gente tem que explicar que é um projeto universitário, muitas vezes você consegue. O Tommy, o Sábio, eu até conversei isso com ele, porque eu aprendi bastante com ele. Pronto, ele manda e-mail, sabe, para os artistas, para a produção dos artistas, no caso, né? Para as gravadoras, por exemplo, aquela música da Pablo, ele pôde usar porque foi uma versão mixada que não era a versão que a gente costuma... Era a versão do Major Lazer. Ele não conseguiu os direitos autorais do Major Lazer, só que aí o que aconteceu? Ele foi até a produção da Pablo, pedir autorização autoral, direito autoral da voz dela, conseguiu e fez uma mixagem, porque é justamente isso. Se você conseguiu autoral, você pode, se tem um amigo que pode fazer uma releitura, né, da música, vai lá e faz. O fonográfico geralmente é mais difícil, geralmente você tem que pagar. Por isso que a gente é muito comum ver trilhas sonoras originais, porque acaba saindo mais barato do que você comprar o direito autoral, né? De músicas conhecidas, então sai mais barato você pagar alguém ou um artista para produzir uma música original para o seu filme, né? No nosso caso a gente não precisou, né? Porque a trilha musical que a gente utilizou foi da própria Tia Colinha, que participa da narrativa, esse vínculo que ela tem com a música. Então a gente pediu a sessão de imagem e da música para ela. A gente sempre coloca, trilha sonora, mas eu tô editando. Mas tem isso, vocês têm que se preocupar com isso, porque se por acaso der algum bucho, os festivais eles não se responsabilizam, quem se responsabiliza é a gente. Mas é questão de TV também, né? Também. A TV exige. A TV exige, nos festivais. Pelo menos nos que eu participei, a gente não precisou assim, enviar nada. Mesmo não tendo, a gente não recebeu esse ofício, digamos assim, né? De precisar comprovar de que tudo que está ali, a gente tem a sessão de imagem, de música, mas é importante ter, é muito importante. Eu quero perguntar para vocês do documentário, e uma questão que eu pensava muito sobre o documentário esses dias é como você, digamos, ativa o personagem, sabe? Porque vocês, obviamente, que é um caso de ser familiar, você está contigo de contar sobre a história e tal, mas sempre me interessa saber e conhecer mais como foi o processo de ativar essas memórias, vamos conversar sobre isso, e até uma coisa assim de estar voltado na frente da câmera e entendeu? Eu queria saber como foi esse processo de ativação. Tá, posso começar. Na realidade, essa questão da relação, né, do documentarista, do realizador com o entrevistado, é uma coisa que você adquire realmente durante a produção, né? Porque assim, no nosso caso, a gente tem um formato de documentário que está mais dentro do viés de cinema verdade, que é justamente esse personagem frente à câmera, falando sobre a vida dele, interagindo com o realizador. Na realidade é um híbrido, né? Então mistura tudo, mas indo para essa relação com o personagem, quando você vai fazer esse tipo de documentário, você tem que estabelecer uma relação de confiança com o seu personagem, isso aí de fato.
Por exemplo, a tia Corrinha, ela se abriu pra gente, né? Ela já conhecia o Bruno, óbvio, né? Sobrinho dela, mas ela nunca tinha me visto, nem os outros 2 rapazes da equipe. Mas dentro da disciplina de documentário, a gente aprendeu que quando você quer que o seu personagem se abra mais, é importante que a equipe seja reduzida, porque se você for com uma equipe extensa, pode realmente deixar o seu personagem mais acanhado, digamos assim, ele pode não lhe dar caldo, né? Tem que ter uma relação interpessoal ali com o seu personagem, né? Você tem que ter o bom senso de não usar a fragilidade dele para meio como um espetáculo, né? Você tem que ter esse bom senso. Que já vem as questões de ética dentro do documentário, entendeu? Porque tem a ética do documentário, não é você chegar e tentar sugar aquele personagem para colocar ali, espetacularizar, como o Bruno falou. Mas, por exemplo, a gente está numa produção de um outro documentário que se chama Puba, né? Do interior lá de Itapipoca. E a gente vai falar sobre o lugar, né? Sobre o interior, e a gente tinha um personagem, só que o personagem não era como a tia Corrinha. A facilidade que a gente encontrou com ela, a abertura que a gente encontrou com ela, a gente já não encontrou com o tio Sinésio. E ele é tio também, olha a coincidência, ele é tio de uma é uma menina, a Esté Arruda. Ela tá na nossa equipe e é tio dela. Mas mesmo sendo tio dela, ela estando lá, ela conduzindo a entrevista, nada, não teve. Mas a gente estuda, né, dentro do documentário muito sobre esses modos de entrevista. Tem o Eduardo Coutinho, que é único, né, no modo de entrevistar, mas tem muitas análises assim, do modo de entrevista dele. Mas existe uma pré-história, né, em que, no caso, o Eduardo Coutinho ele não ia, mas ele tinha uma equipe que via logo quem eram os personagens em potencial. E dentro disso, o Eduardo Coutinho ia lá porque tem muita dessa questão. Você vai estabelecer uma relação com o seu personagem. Mas aí quando você coloca a câmera de frente para ele, ele deixa de estar vivendo a vida dele real e realmente passa a ser um personagem, um persona, né? Então, se você já conversou com ele vai repetir para você, aí tem aquela coisa mecânica. Eu tô falando aqui, como é teu nome? Levi. Eu tô falando aqui com o Levi, mas isso eu já falei com o Levi, porque o Levi veio ontem aqui em casa, me perguntou um monte de coisa. Eu já falei pra ele, então tem essa questão que você tem que saber ter um jogo de cintura, porque ao mesmo tempo que você vai pesquisar esse personagem, você não pode também sentar com a câmera, porque o Coutinho ele não falava com ninguém se não tivesse com as câmeras ligadas, não falava com ninguém, porque tem essa questão, entendeu, do inédito, da pessoa tá falando pela primeira vez mesmo, né, sobre a sua vida, mas é isso, é uma pesquisa, porque é pesquisa, o documentário também é pesquisa, você não pode fazer assim, tudo bem, que a tia Corrinha, a gente foi uma coisa que aconteceu assim, né, na mesma semana a gente foi lá gravar, mas correu o risco também de não dar certo, entendeu? Mas a gente houve uma pesquisa de direcionamento para o assunto do documentário, porque a gente queria abordar a solidão, né, aí dentro dessas pesquisas que a gente fez, né, a gente viu que a tia Corrinha se encaixava e a gente ainda continuou com o nosso cronograma de filmagem, mas aí dentro do documentário a solidão ela foi ficando um pouco de lado, a gente viu que a pessoalidade dela estava entrando muito, né? E a gente viu que o documentário estava se tratando de outra coisa. Então se tu vai fazer documentário, Levi, tu pode ter na tua cabeça de que ele pode mudar dentro do processo de captação. Mas